gente, o Jack se complicou, tá, no Campeonato Catarinense. Drica Evarini já está aqui no estúdio para então contar os detalhes, falar de como foi a partida. Drica, muito boa tarde. Uma derrota inesperada ontem na Arena Joinville. Eu acho que nem dá para dizer boa tarde, só o tarde, pode ser? Tarde, Sabrina. Tarde. Como a gente falou hoje, né? Ainda é só dia, né? Boa tarde a todos que estão em casa. A gente vinha falando sobre essa preparação do Joinville, o quanto era importante esse jogo contra o Concórdia. O Concórdia, que tem sido uma pedra no sapato do Joinville, inclusive nos últimos anos no Campeonato Catarinense, mas foi uma derrota inesperada e o torcedor tricolor, mais de 6 mil pessoas que estiveram na Arena Joinville ontem, ainda estão pensando aí sobre esse resultado, porque complicou e complicou muito a vida do Joinville, essa derrota de virada para o Concórdia. Mais uma vez, a torcida do Jack mostrou apoio ao time que completa 3 anos sem divisão nacional. Sabendo da importância do jogo contra o Concórdia, o torcedor tricolor fez a sua parte. E mais de 6 mil pessoas estiveram na Arena Joinville para empurrar o Jack. Desfalcado, mas ainda jogando de maneira ofensiva, o time criou grandes chances e chegou ao gol ainda no primeiro tempo com Varley. Mas o Concórdia também precisava do resultado e não viajou até Joinville a passeio. Uma vitória a quase 500 quilômetros de casa significava sair da incômoda zona de rebaixamento e subir na tabela. E foi o que o Galo do Oeste fez. As mudanças no time e a conversa no vestiário funcionaram. E no segundo tempo, TT garantiu a virada do Concórdia. O lateral aproveitou a falha do setor defensivo do Jack para marcar o primeiro. Pouco mais de 20 minutos depois, o camisa 6 aproveitou a sobra na área e, já caído, conseguiu desviar para o gol. A derrota do Jack para o Concórdia na Arena Joinville complicou a situação do tricolor, que de 7º colocado caiu para a 9ª colocação na tabela de classificação e deixa o grupo que avança ao mata-mata e, consequentemente, consegue a vaga na Série D. Já o Galo do Oeste saiu da zona de rebaixamento e, neste momento, está no grupo que avança ao mata-mata do Campeonato Catarinense. Na próxima partida, o Joinville enfrenta o Criciúma, aqui na Arena Joinville, e o Concórdia visita o Hercílio Luz, em Tubarão. O Jack chegou a carimbar a trave e pressionar, mas quem marcou foi TT, que comemorou o resultado do time, que sequer volta para casa antes do próximo desafio no sul do estado. A gente se cobrou bastante, né? A gente sabia que não tinha feito o primeiro tempo tão bom, né? A equipe do Joinville jogando em casa, conseguiu nos empurrar para trás, consequentemente saíram na frente, né? A gente esperou no intervalo para consertar os erros que a gente vinha cometendo. O professor foi muito feliz nas substituições e na mudança do esquema também. E a gente mudou também o principal, que era a postura, né, a atitude. E graças a Deus a gente pôde fazer um gol logo no começo do segundo tempo e logo em seguida também de fazer a virada, né. Pelo lado do Jack, muita reclamação em campo por 2 supostos pênaltis não marcados. O primeiro ainda antes do gol da virada e o segundo aos 35 do segundo tempo. Nos 2 lances, o zagueiro Perema toca com a mão e com o braço na bola dentro da área, mas a arbitragem nada marcou. O técnico Fabinho Santos evitou falar do árbitro e chamou a responsabilidade para a não assertividade do time, que criou chances e não aproveitou. Eu prefiro falar da chance que nós criamos e não conseguimos fazer os gols. E a gente sabe que o futebol, quando você não faz, o adversário aproveita a chance. Eles tiveram as chances, aproveitaram. Um jogo que a gente começou bem, equilibrado, no primeiro tempo com as ações bem feitas dos atletas. Um jogo em que a gente termina o primeiro tempo com 1-0 e a gente chama atenção no vestiário para não baixar, para não diminuir a pressão, pressionar o adversário ainda no campo deles. Infelizmente, a gente percebe que nos gols os jogadores estão sem pressão e aí facilitam as ações do adversário. Caindo para a 9ª colocação a 2 jogos do fim da primeira fase, o Jack não pode sequer cogitar a possibilidade de perder o clássico no fim de semana. E o desafio, além do adversário que lidera o campeonato, é reestruturar o emocional da equipe. Realmente não é fácil, porque ali no vestiário a gente percebe os atletas realmente muito tristes, né, com isso, porque viram que tinham condições de vencer o jogo e isso não aconteceu. Isso mexe com o emocional de todo mundo.
Porém, a gente precisa manter o equilíbrio, né? Porque nós temos um jogo muito importante e a gente precisa recuperar as forças para poder lutar até o final e tentar vencer um adversário tão difícil também. O Joinville, nessas condições, não pode tentar, precisa vencer o Criciúma no sábado aqui na Arena Joinville às 7 horas da noite, porque está na 9ª colocação e dependendo do resultado do Internacional de Lages, se não vencer o Criciúma, pode até entrar na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento essa que com a derrota do Joinville, inclusive essa derrota do Joinville, rebaixou o Nação. O Nação é o primeiro time já rebaixado no Campeonato Catarinense, Nação que foi campeão no ano passado, já está rebaixado para 2025. A gente viu aí as oportunidades perdidas pelo Joinville, o Fabinho falou sobre isso, mas também precisamos analisar aí a arbitragem que a gente volta e meia fala aqui e dessa vez o Joinville foi sim prejudicado com 2 pênaltis não marcados ontem na Arena Joinville, além de não conseguir marcar os gols, as oportunidades que criou e agora tem pouco tempo para esse clássico contra o Criciúma no sábado.